A Câmara de Sorocaba teve hoje a primeira sessão depois da chamada quarentena. Estava na pauta o projeto de lei substitutivo que proíbe a utilização de espaços públicos para a realização dos chamados pancadões. Será que esse projeto foi debatido na sessão de forma... Foi virtual ou não foi? Esdras, você que está em frente à Câmara Municipal, tira essa dúvida. E a Câmara ficou na quarentena por causa dos vereadores que estavam com Covid-19 e alguns servidores. Boa tarde a você, Esdras. Oi, Barazal, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. É isso mesmo, a Câmara permaneceu fechada, para os trabalhos presenciais durante 15 dias e as atividades voltaram hoje pela manhã, mas as sessões são feitas de maneira remota. Esse projeto era o principal, da ordem do dia de hoje. Mas o projeto não foi votado, ele até chegou a ser discutido, viu, Barazal? Mas ele foi retirado de pauta porque ele recebeu 2 emendas dos vereadores. Para o pessoal de casa que de repente não tem muita afinidade com a política, com o funcionamento, o trâmite aqui burocrático da Câmara, quando o projeto ele recebe emendas, isso quer dizer que são alterações ao texto original do projeto. E quando ele recebe essas emendas, ele não pode ser colocado em votação. Hoje já era a segunda discussão desse projeto. Na primeira discussão ele também já estava meio emperrado, recebeu 5 emendas dos parlamentares, mas aí foi depois que a Comissão de Justiça da Câmara, observou, fez a análise dessas emendas, ele chegou a ser votado, foi aprovado em segunda discussão e hoje foi colocado para ser votado em segunda, mas como recebeu outras 2 emendas, ele precisa passar novamente pela Comissão de Justiça da Câmara para aí voltar à votação aqui na Câmara de Vereadores de Sorocaba. Esse projeto, Barazal, ele prevê, como você bem disse, o uso de espaços públicos, praças, parques, pistas de caminhada, jardins e outros locais para a realização dos chamados pancadões, que são aquelas festas com equipamentos de som no último volume, equipamentos de som que às vezes acabam incomodando os moradores aqui de Sorocaba e também de outras cidades aqui do estado de São Paulo. Então, esse projeto ele prevê a proibição dessa situação, dessas festas. E vamos falar um pouco sobre essas emendas. A emenda principal que o projeto recebeu hoje prevê a retirada de um trecho de um artigo do projeto que fala que o veículo e também o equipamento de som utilizados para essas festas sejam apreendidos. Portanto, essa emenda prevê isso, a Comissão de Justiça da Câmara vai debater, vai analisar para ver se o projeto volta à pauta. Então, como eu disse, ele estava em segunda discussão, já tinha recebido 5 emendas em primeira discussão e outros 2 projetos importantes também foram retirados de pauta hoje. Um deles é o que quer obrigar os condomínios residenciais a avisarem órgãos de segurança pública sobre situações de violência doméstica contra a mulher, crianças ou idosos. E o segundo é um projeto de lei que busca reconhecer como acidente de trabalho a morte de pessoas contaminadas por Covid-19 ou então considerar acidente de trabalho as pessoas que forem contaminadas pela Covid-19 e estiverem afastadas do trabalho por causa do coronavírus. O motivo da retirada de pauta desses 2 projetos também é o mesmo. Recebeu emendas dos parlamentares, portanto, vai voltar à Comissão de Justiça para depois voltar aqui ao plenário, viu, Barazal? Obrigado, viu, Esdras, pela sua informação. Conversa comigo aqui mais um pouco sobre essa questão dos pancadões. Porque, claro que ninguém aqui é contra uma manifestação, uma manifestação cultural ou até uma festa, desde que ela tenha regramentos, desde que ela não atrapalhe outra pessoa, que ela não leve transtorno para a população, porque se está em via pública, é preciso ter um certo cuidado. E não é o que acontece não só em pancadões na cidade de Sorocaba, como em qualquer outra cidade. Infelizmente isso acontece. Então é preciso realmente fazer um regramento, Agora, sabe qual é a grande dificuldade das autoridades? A grande dificuldade, por exemplo, Polícia Militar. Será que eu estou errado aqui, Esdras? Me corrija se eu estiver errado. Polícia Militar tem o pancadão. Estabeleceu o pancadão. Estão lá tocando música, não sei o que e tal. O que a Polícia Militar pode fazer? Chega lá, se posiciona, pede para baixar o som, os caras abaixam. Se não tiver droga, se não tiver nenhum crime, a Polícia Militar não pode fazer nada.
Se o carro da pessoa que está ali com aquele som tiver com a documentação em dia, sem problema nenhum, a polícia militar não pode fazer nada. Pois é. E aí o policial militar vai ficar ali de segurança para os caras? E sabe o que é complicado também, Barazal? Porque essas festas, como você bem disse, a gente não está julgando o gênero musical nem nada. Essas festas, ok, todo mundo se diverte, né? Mas o grande problema é que elas geralmente vão até o raiar do dia, também, né? tem E aí a esse polícia detalhe. às vezes chega lá de repente, meia-noite. Pô, pessoal, vamos abaixar o som, vamos... E aí, depois que abaixa o som, a polícia vai embora, a festa retoma como se nada tivesse acontecido. Ou até esvazia o local, a polícia vai embora, volta. ou a GCM, a Guarda Municipal, faz um belo trabalho também. Mas, poxa, eles não têm poder para atuar dessa forma que nós estamos colocando aqui. Mas por que eu estou falando isso? Eles precisam ir para outros bairros também, né? Sim, eles fazem o patrulhamento. Mas por que eu estou falando isso, Esdras? Porque você tocou num assunto aí que parece que teve uma emenda. Traduzindo para quem está em casa, é alteração no texto. Parece que tem uma alteração no texto aí, no texto base, que diz que não pode apreender veículo, não pode aprender o som. Pô, se não puder aprender o veículo e o som que está fazendo o bagulho errado, o que vai poder então? Fala para mim. Pois é. A gente não pode pôr juízo de valor, mas é controversa essa emenda, né, pô? Sem falar complicado. que eu tenho certeza que nesse projeto aí tem, por exemplo, o número de acidentes de trânsito, o número de infrações, vamos dizer assim, o número de infrações de trânsito, tanto com moto quanto com embriaguez, o número talvez até de atendimentos de coma alcoólico que deve aumentar na UPH, nas unidades de saúde. Isso acontece, sem falar outras coisas mais pesadas aqui, né? E também o tráfico de drogas, que as autoridades, sempre que atuam em pancadões, falam que apreendem e tal. Enfim, beleza. É isso, Esdras. Obrigado pelas tuas informações aí, tá? Vamos acompanhar, porque um regramento precisa ser feito, porque se tiver tudo bem, respeitando todas as leis e etc., não atrapalhando ninguém, não precisa de polícia, não precisa do vereador fazer uma lei para punir. Mas parece que não é isso que está acontecendo. Nem em Sorocaba, como em nenhuma outra cidade. Obrigado, Esdras.